Agora sim, abra aí a sua Bíblia, no livro de Ruth, e a minha intenção, junto de vocês aqui hoje e amanhã, é que eu consiga fazer com vocês a exposição de todo esse livro. São 4 capítulos, e o desejo é enxergar a mão soberana de Deus na história de uma família que tem relação direta com a história da redenção. E eu quero desde já começar aqui a leitura apenas até o versículo 5 e depois vamos fazer a exposição enquanto lemos o texto para que ganhemos tempo. Ruth capítulo 1. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e os 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar na terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma delas se chamava Orfa, a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e o marido. Ó Deus, pela Tua palavra te louvamos e pedimos a edificação agora da Tua igreja e a glorificação do Teu nome. Em Cristo oramos, amém, Senhor. O tema central do livro de Ruth é a providência soberana de Deus, um Deus que controla a história. E Deus usou uma família para mostrar como Ele governa todas as coisas na história. Essa família vive em uma época terrível, a época dos juízes. Você vê isso no versículo 1. Na época em que os juízes governavam. Se você ler o livro de Juízes, você se cansa de tanto sobe e desce. Pecado, correção de Deus, quebrantamento, socorro divino. Pecado, correção de Deus, quebrantamento, socorro divino. Pecado, e assim vai. É esse ciclo. Não à toa, Juízes tem uma frase emblemática. Naquela época não havia rei, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Esta estrutura de pensamento, este é o contexto onde esta família está inserida. Um contexto terrível, muito difícil. E aqui, meu irmão, minha irmã, não bastasse isso, o texto diz que houve fome na terra. Pode ir deixando aí o texto, se vocês assim desejarem acompanhar. Fome é um tema importante no livro de Ruth. A fome no Antigo Testamento era a repreensão de Deus. Não esqueça que no Antigo Testamento o povo de Deus era um povo étnico. Deus começa um povo etnicamente, ou seja, Israel. Ele tinha que dar uma terra física, e quando algo acontecia nesse sentido, fome, falta de chuva, era Deus dizendo: Israel, se ajeita, se apruma. É por isso que tem tanta confusão hoje, do ponto de vista da prosperidade, porque as pessoas querem que Deus abençoe a igreja como abençoou Israel. Israel só tinha como promessa a terra prometida. E o que eles não viram foi o Messias prometido. E é claro que um dia receberemos a Jerusalém celestial. Mas nós não temos as promessas de Israel físico, mas somos o Israel espiritual de Deus. E aqui nós percebemos que Deus, segundo as cláusulas que Ele mesmo impetrou, por exemplo, em Levítico capítulo 26, Deus ele ordena que a chuva cesse. E Deus ordena agora que
a falta de recursos mostre ao seu povo o quanto ele está terrivelmente triste. Isso aconteceu no tempo de Abraão, quando ele saiu da sua terra com fome, ou diante da fome. Isso aconteceu com Isaac, isso aconteceu com Jacó, e não diferente está acontecendo nesse tempo aqui. Um outro tema marcante desse livro é casamento. Qual é, gente? Casamento. Veja bem, o texto diz: um homem de Belém de Judá foi morar em um tempo na terra de Moabe com sua mulher e 2 filhos. Ora, ele sai por causa da fome e vai morar em Belém. Sai de Belém e vai morar em Moabe. Não ficava tão distante Moabe. Dava para ver, por exemplo, os montes de Moabe onde eles estavam. Dava para perceber. Embora não fosse tão distante, eles eram não muito amistosos uns com os outros. Se você perceber, os filhos que as filhas de Ló tiveram depois da saída de Sodoma e Gomorra, você vai perceber quem são os moabitas. Eles eram os parentes nada próximos ali. Não gostavam uns dos outros. Israel e Moabe não se davam muito bem, principalmente diante dos fatos problemáticos a partir do que é visto em Números capítulo 21, quando Israel precisa atravessar pela terra de Moabe, isso dá um quiprocó danado. E você percebe também no livro de Juízes, no capítulo 3, que o rei de Eglon invade Moabe, tem aquela história que você conhece, envolvendo em certa escravidão Israel por 18 anos. Então eles não eram nada amigos ali. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós precisamos passar por situações difíceis como essas. Você está na sua terra, está tudo certo, de repente vem um vendaval que você precisa mudar os planos e você se encontra nas Moabes da vida. É para onde você não quer ir, mas é o único lugar que te cabe. Está aqui uma família inteira arrevoando para um lugar onde não seriam bem-vindos. E muita gente pensa o seguinte: Elimeleque, que é o pai dessa família, ele poderia tomar outra decisão. Isso é discutível. O foco não é saber se Elimeleque acerta ou não. Se ele acertou ou não, há algo importante aqui. Elimeleque não pulou do barco. Ele disse o seguinte: vamos todo mundo. Porque se faltar angu para um, vai faltar para todo mundo. E se ficar bem para todo mundo, vai ficar bem tanto para um quanto para todos. E ele toma essa decisão que parece provisória. Mas veja, você percebe que Elimeleque nunca mais volta de Moabe. Elimeleque vai para Moabe e ele morre ali. Veja que semelhança nos dias de hoje, meus irmãos. Estamos atravessando tantas dificuldades, sobretudo nessa pandemia, e quantos de nós tivemos aqui parentes que fizeram planos para sair do outro lado da pandemia, mas eles não estão mais entre nós. Parece que são decisões provisórias, mas quando nós percebemos, elas permanecem. Assim está essa família aqui. Independente disso, nós vemos implicações sérias da soberania de Deus. Verso 2, o homem tinha o nome de Elimeleque, sua mulher Noemi, Malom e Quilion eram seus filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá e ao chegarem em Moabe permaneceram ali. Aqui encontra-se a personagem principal do ponto de vista do protagonismo humano, que é Noemi. O personagem principal de toda a Escritura é o Senhor nosso Deus. Mas está aqui protagonizando como alguém que está guiado pela soberania de Deus, Noemi. Essa mulher que tem um nome chamado doce, agradável. Mas de tanto que sofreu, teve uma hora que disse: não me chama mais desse nome porque fica até mal. Me chama de Mara, que é amarga. Ora, o verso 3 diz que Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Perceba aqui, temos uma perda prevista aqui. Grave isso, uma perda prevista, mas não pouco dolorosa. Uma esposa pode prever que perderá seu esposo. Isso é previsto, vice-versa, não é? Principalmente no tempo em que eles estavam. Isso é previsto. A perda é prevista, precisamos nos preparar para o luto, meus irmãos. É importante isso, principalmente na família. Mas veja,
Esses Malom e Quilion, esses filhos, verso 4, se casaram com mulheres moabitas e uma delas se chama Orfa e outra Ruth. Aqui parecem decisões imprevistas. Não nos parece que Malom e Quilion saíram de Belém de Judá para se casarem em Moabe. Isso foi uma contingência. Aconteceu no caminho. E agora veja que frase emblemática. E viveram ali por quase 10 anos. Vamos repetir? Quase 10 anos. Isso é importante. A Bíblia faz questão de fechar a cortina de tantos detalhes. O que acontece em 10 anos numa terra estrangeira ninguém sabe. Quanto pão difícil para comer de manhã. Quanta falta. Isso nos mostra que assim também é a nossa vida. A gente vê um ou outro, depois de 2, 3 anos, e a gente pergunta, quanto tempo? 2, 3 anos, 4, 5. Porém, nós não sabemos que dentro dessa janela do tempo, aconteceram tantas coisas que só você e Deus conhecem. Não é verdade? Só você e Deus sabem o que está nesse tempo. Bem, Malom e Quilion também morreram. Vamos repetir isso aqui. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Se do ponto de vista humano, perder o cônjuge é um tanto esperado, agora, ou é previsto, nós temos perdas imprevistas. Percebeu isso? A textura da família nem sempre segue uma regra. Sempre que faço sepultamento, eu gosto de lembrar, há uma regra entre nós. E a regra entre nós é que um de nós será o próximo a morrer. Não tem a ver com idade, não tem a ver com a condição social, tem a ver com o momento em que a morte chega. E agora estamos lidando com perdas imprevistas. E é por causa disso, no verso 13, veja aí o verso 13, que ela diz, minha amargura é maior do que a vossa. Ela falou isso para as suas noras. Pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Vou repetir isso. A mão do Senhor se voltou contra mim. Apesar de todo sofrimento, Noemi não está colocando culpa nos demônios, Noemi não está colocando culpa nos astros, nos horóscopos, na sorte. Ela diz o seguinte, mesmo que minha história seja difícil, ela nunca saiu das mãos do meu Redentor. Todos os detalhes mais difíceis e sombrios estão estabelecidos nas mãos de Deus. Não posso abrir mão disso, senão eu enlouqueço. Se eu não confio que a minha história esteja nos trilhos rígidos da soberania, embora eu consiga olhar para um lado e para o outro, veja, se eu souber e achar que eu posso controlar a minha história, meu irmão, minha irmã, então eu estarei perdido. Não foi o que Jó disse no capítulo 2, no verso 10, por acaso não receberemos de Deus apenas o bem, mas também a desgraça? Bem, até que ela ouve uma boa notícia. Nem sempre, meu irmão, minha irmã, Deus nos permite somente alegria. Mas eu sei também que em todo tempo de choro e tristeza, ainda que a tristeza não tenha terminado, Deus permite boas notícias, que é para você dar uma subida lá, respirar e voltar. Tudo bem? No mar de tragédia, esposo sepultado, filhos sepultados, Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado seu povo, dando-lhe alimento, verso 6. Decidiu deixar as terras de Moabe e voltar com as suas noras para a sua terra. Provavelmente uma entre-safra onde Deus tenha levantado um juiz. Porque no tempo dos juízes, que é esse contexto, quando Deus levantava um juiz para cuidar do povo, o povo se alegrava até que pecasse de novo, pelo menos. Então diz o texto que ela partiu do lugar onde havia morado com suas 2 noras. Enquanto voltaram para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, agora lê comigo aqui, verso 8, disse-lhe Noemi, ide,
Queira o Senhor que cada um de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. E lhes disseram, sem dúvida, voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu, voltai, minhas filhas, por que virias comigo? Poderia ainda eu ter filhos para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que a esperança me casasse essa noite e tivesse filhos, por acaso esperaríeis até que eles crescessem? Esperarias por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram a novamente chorar em voz alta. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. Grave isso na sua mente. Que noras. É ou não é, gente? O filho, quando casa com a moça, vira filho. Sim ou não? A nora vira um rival, às vezes. Porque a mãe do garoto, que já é um homem, que para ela é um garoto, diz o seguinte, mas meu filho está tão magrinho, ela não cozinha como eu faço, ela não arruma as coisas como eu faço, não é? Geralmente é uma coisa assim ou outra, escapa aqui e ali a realidade geral, mas é mais ou menos esse caminho. Que noras abençoadas, a gente vai contigo. E que sogra era Noemi? Nós estamos indo com você, minha sogra. Orfa, depois de chorar, disse, estou indo, estou voltando. Mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse, a tua concunhada, ouça isso, está voltando para o teu povo, está voltando para os seus deuses, volta também com ela. Mas Ruth respondeu, não insistas comigo para que eu te abandone e te deixe de seguir, pois aonde quer que fores, irei também, onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Geralmente se lê isso aqui em casamento, mas é uma nora falando para a sogra, pasmem. Palavras reveladoras. O que teria levado Ruth a tomar essa decisão tão séria e permanente? Há muita coisa aqui sendo dita em poucas palavras. Ruth nos ensina algo importante aqui. Ruth sabia que cuidar dos idosos na sua velhice é algo que Deus requer daqueles que estão por perto. Ruth nos ensina a fidelidade no meio da família. Ruth nos ensina que pessoas não são descartáveis do ponto de vista do tempo. Ruth ia para o shopping e passava lá com o carro e ela contava, eu, Malom, Orfa, Quilion e Ruth. Tem que ter 5 lugares. Levava a Ruth para o shopping. Pegou não? Pegou não? Só se Ruth não quisesse ir. Hoje não. Hoje tem quantas pessoas? Tem 5. Não, tem 6, porque o idoso está lá, ele não vai para o shopping. Se ele não quiser, tudo bem, mas ninguém chama. Perceba, meu irmão, minha irmã, que Ruth está cuidando agora de uma mulher que tem tudo para ficar amarga. E aqui, ela diz, não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois onde quer que fores, irei também, onde quer que ficares, ali ficarei. Ruth tinha a vida inteira pela frente. Era uma viúva nova, podia se casar novamente, sem problema nenhum, sem dificuldade, podia encontrar um homem para casar-se. Mas a resposta de Noemi foi a seguinte, verso 15. A tua cunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses, volta com ela. Ouça isso. Olhe para Orfa. Vamos voltar em Orfa. Ela amava Noemi, mas não suficientemente para ir com Noemi. Ela estava no caminho, mas não estava certa que seguiria Noemi. Chorou, mas capitulou voltando para o seu povo e seus deuses. Orfa tem todos os atributos de Ruth, exceto um, menos a sua fé. Orfa amava o seu esposo, assim como Ruth também o amou, o amava o esposo. Orfa amava a sua sogra, como Ruth também amava a sogra. Orfa foi boa esposa e boa nora, como também fora Ruth.
Orfa chorou quando Noemi foi embora, e Ruth também chorou, mas faltava a fé no coração de Orfa. Porque a proposta de Noemi é: volta para os teus deuses, para o teu povo. E ela volta. E Noemi diz a Ruth: volta para os teus deuses e para o teu povo. Ela diz: não posso, não consigo. Por quê? Porque agora eu não tenho mais povo aqui. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ou seja, eu sou uma convertida ao Deus de Israel. Eu não tenho como mais voltar atrás. Conversão é isso. Conversão é, do ponto que você está, você segue adiante olhando para Jesus. Você mudou de povo. Você mudou de posição espiritual. E agora perceba o valor fundamental de Noemi na vida de Ruth e o valor fundamental do filho da Noemi, que agora falecido na vida de Ruth. Eles evangelizaram a Ruth e Ruth agora é uma crente ao Deus de Israel. Ruth agora deixa toda a sua família para trás, deixa os costumes de um povo inteiro e agora diz o seguinte: onde você enterrar o teu corpo, enterra o meu do lado, porque agora eu sou uma convertida ao teu Deus. Eu não tenho mais o teu filho comigo, mas eu tenho o teu Deus comigo. As pessoas vão, mas o Deus que as pessoas nos pregaram fica no nosso coração. Quantos de nós aqui fomos evangelizados por pessoas que já morreram? Mas o Deus que nos foi pregado, meu irmão, minha irmã, ele permanece vivo. Perceba aqui que grande importância, homens, de que estejamos dentro do nosso lar, mantendo o prumo da palavra de Deus diante da esposa, dos filhos. Os teus filhos não vibrarão com a palavra de Deus se a palavra de Deus não queimar no teu coração. Tua esposa talvez não se interesse tanto pelas Escrituras, se ver que você negligencia as Escrituras. Perceba que agora este esposo morto ainda fala. O legado. Ruth disse o seguinte: eu não tenho para onde ir. Se me deixar aqui, vou sentar e chorar. Eu não sei mais viver em Moabe, porque eu não sou mais uma moabita. Perceba, meu irmão, conversão genuína. Ruth e Malom nos ensinam que a fé no Deus verdadeiro torna possível o casamento de pessoas tão diferentes. Quem era Ruth, gente? Uma moabita. E Malom? Um judeu, efrateu, completamente distintos, tinham tudo para ser inimigos, mas eles são juntos, amigos. Meu irmão, minha irmã, casamento não é um pé de guerra. Casamento é uma mesa linda posta e tanta gente morrendo de fome. A vitalidade física vai embora. As belezas do corpo vão embora. As rugas chegam, mas um espírito singelo, amoroso, cuidador, cristão, permanece até a gente morrer. Meus pais foram casados por 38 anos, até que meu pai veio falecer em 2012. Os últimos dias do meu pai, deitado numa cama e minha mãe trocando as suas fraldas. E enquanto isso, dizia e perguntava a ele: o que você acha que devemos fazer assim, assim, assim? Você acha que é bom? Ele era importante, ainda que de fraldas e muletas. O seu legado permanecia. 1,64 m, mas de uma estatura moral gigantesca. Que legado! Precisamos de homens, meus irmãos, que ainda que mortos, mantenham Cristo vivo na mente de sua família. Homens que amem mais a Deus do que a esposa. E a esposa ficará segura, porque saberá que este homem não vai deixá-la. Porque se ama mais a Deus, então ela está firme e segura. Filhos que saibam
que os seus pais amam mais a Cristo do que a eles. Eles estão seguros. Sabem que eles vão permanecer. Quando, verso 18, Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Agora Noemi estava convicta da conversão de Ruth. Não era só um sentimentalismo, não era só choro. Ela estava convertida. Assim, as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço na cidade. Houve certo alvoroço por causa delas. E as mulheres perguntavam, será que essa é Noemi? Qual era a pergunta, gente? Será que essa é Noemi? Veja, eu estou certo que quase 10 anos para Noemi em Moabe funcionaram como 15 ou 20 na sua estrutura física. Aquela mulher que saiu de Moabe, de Belém, agora volta de Moabe, meio que irreconhecível. Certamente um semblante choroso, depois de tantos hematomas emocionais, depois de tantas rugas que se apressaram a chegar. A pergunta é, será que essa é mesmo aquela mulher, Noemi? Mas Deus estava trabalhando na vida de Noemi, meu irmão, minha irmã. Por vezes, meu irmão, minha irmã, um hematoma na vida, uma ruga gerada por circunstâncias adversas, confere beleza na alma. Percebemos quantas mulheres que se cuidam por fora, mas não estão com o espírito gentil por dentro. 1 Pedro capítulo 3, até o versículo 6 vai dizer isso. E aqui, Deus está trabalhando em sua vida. E elas prosseguem, verso 19. E no verso 20, ela respondeu, não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. E ela explica, na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi? Visto que o Senhor se colocou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu. Agora, preste atenção no 22. E foi assim que Noemi voltou de Moabe com sua nora, a Moabita. Com sua nora, a Moabita. Grave isto, ela não é a judia, ela não é do povo da aliança, pelo menos aqui diante dos outros. Agora veja, um raiar de esperança atrás da penumbra das nuvens pesadas. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Ela saiu jovem, saiu com família, mas não tinha comida. Agora ela chega sem nada, mas Deus está providenciando uma colheita. É Deus sempre nos dando o que ter esperança. O que disse William Cooper, por trás da aparente face carrancuda, há sempre um sorriso escondido de Deus. Por vezes, a mão da providência trabalha de formas tão estranhas, sobretudo numa família, mas Deus vai gerando esperança para o nosso coração a cada momento, a cada dia, em cada detalhe. Bem, meu irmão, minha irmã, querido e querida, nós vamos agora dar uma pausa para o capítulo 2, mas quero que você tome a sua água e o seu café, pensando em algumas aplicações para a sua mente. Não esqueça, em primeiro lugar, Deus não somente interfere em nossa história, Ele escreve a nossa história. Segundo, muitas vezes nossa visão não consegue ir além da tragédia que nos cerca. Noemi ficou amarga porque ainda não compreendia os propósitos de Deus na dor.
Enquanto não compreendemos os propósitos de Deus, o que nos resta é só a dor. Terceiro, não há acaso na vida daquele que pertence a Deus. Vamos repetir isso. Não há acaso na vida daquele que pertence a Deus. E isso está não em choque com Eclesiastes, que diz que o tempo e o acaso afetam a todos. Ele está falando da vida debaixo do sol, mas o que é acaso para o homem não é acaso para Deus. Compreenda isso. Quarto e por enquanto último. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Ele está trabalhando em tempos de dores. Primeiro, e mais importante, para que sejamos conforme a imagem de seu Filho Jesus. Agora, Ruth, a Moabita, tem uma confissão de fé. E a confissão de fé está levando essa mulher para a terra do Salvador. E aguarde, Deus tem coisas lindas para fazer nesse ambiente de dor, para que Ele demonstre a sua glória. Que Deus nos abençoe. Até daqui a pouquinho, em breves minutos, Pastor Ricardo.